Fala, meu povo, sejam muito bem-vindos ao Losangos. Eu sou o Zaga. E eu sou o Bruno. Estamos aqui com o nosso primeiro Expliquadrinhos de 2022. Dessa vez, A Queda de Murdoch. Uma saga fantástica aí do Demolidor contra o Rei do Crime, uma das melhores de todos os tempos aí do nosso querido herói. E a gente tá trazendo pra vocês aqui em detalhes toda a história dessa saga maravilhosa. É isso, A Queda de Murdoch é uma das melhores e mais famosas histórias do Demolidor nos quadrinhos. Ela foi parcialmente adaptada na terceira temporada da série do personagem na Netflix. O primeiro Expliquadrinhos desse ano é uma homenagem à volta do Demolidor e do Rei do Crime, chegando no universo cinematográfico da Marvel em dezembro. Os dois são os principais personagens desse arco. Essa saga foi escrita por Frank Miller, um dos maiores roteiristas de quadrinhos de todos os tempos, e é do ano de 1986, quando os quadrinhos estavam apostando em histórias mais sombrias e pesadas. Inclusive, o próprio Frank Miller também escreveu uma das maiores sagas dos quadrinhos do Batman, chamada de O Cavaleiro das Trevas Ressurge, que foi lançada no mesmo ano de A Queda de Murdoch, 1986. Um grande ano aí pro Frank Miller, que lançou duas das maiores sagas de todos os tempos dos quadrinhos por duas editoras diferentes. A saga é dividida em 5 capítulos e vamos começar aqui pelo primeiro, é claro. E a história dessa saga começa com Karen Page, a ex de Matt Murdock e ex-secretária da firma Nelson Murdoch. Nesse ponto da história, ela tinha largado a vida de secretária e estava tentando ganhar a vida como atriz, mas sem sucesso. Ela tinha acabado se afundando em dívidas, ficou viciada em heroína e se tornou uma atriz pornô. Na primeira página do primeiro capítulo, ela aparece falando com um homem misterioso. Ela precisava de dinheiro e estava tentando vender um envelope para um tal homem. Ela disse que nesse envelope estava escrita a identidade secreta do Demolidor e que isso valeria milhões se ele vendesse para a pessoa certa. 6 semanas depois, o homem aparece se reunindo com um homem chamado Tônio. O homem misterioso se chamava Raldo. Eles discutem e Raldo mostra para Tônio o envelope que contém a identidade secreta do Demolidor. Enquanto isso, vemos uma reunião de diversos líderes de máfias em um barco. Um deles estava com um envelope e entrega ao Rei do Crime, líder de todos os líderes do crime organizado. Todos que estavam ali se retiram e o Rei do Crime fica admirando o envelope ao lado de seu braço direito, James Wesley. O Rei do Crime fala para Wesley mandar o barco voltar para Nova York e esperar a ordem para matar todos que tocaram nesse envelope, enquanto ele próprio iria testar se a informação era verdadeira. 6 meses se passam desde a reunião dos chefes do crime no barco e vemos Matt Murdock dormindo no início do inverno em Nova York. Mal sabia ele que a vida dele estava prestes a mudar para sempre. Ele acorda e percebe que ultimamente ele era mais demolidor que Matt Murdock e que a vida dele estava de ponta cabeças. Ele fica se perguntando por que estava se sentindo com ressaca, sendo que ele não se lembrava de ter bebido na noite anterior. Ele também se pergunta por que tinha acordado naquela hora se não tinha nenhum compromisso. A firma Nelson e Murdoch tinha se desfeito e ele nem tinha um trabalho sequer. Ele acha melhor ficar um tempo sem combater o crime, até se recuperar do cansaço e ferimento das últimas batalhas. Um vento frio vem da porta e ele percebe que tinha acordado porque chegaram cartas e ele ouviu elas batendo no chão. Ele era um dos advogados mais famosos de Nova York e como a firma dele se desfez, já estava na hora de chegarem propostas de emprego dos concorrentes. Ele pega as cartas e usa as mãos para ler pelo relevo das tintas. Nada de propostas de emprego. Ele recebeu 3 contas para pagar e uma fita cassete vindo da namorada atual dele, que ele imagina que não seja coisa boa porque ela mora em Nova York e poderia ir falar pessoalmente qualquer coisa que fosse com ele. Além disso, ele também recebeu uma carta do banco dizendo que não tinham recebido pagamentos das últimas parcelas da hipoteca e um aviso do governo dizendo que o imposto de renda dele estava sendo auditado e todos os bens dele estavam congelados até que o processo fosse concluído. Matt ouve a fita da namorada enquanto fala com seu contador no telefone. A namorada, Gloriana O'Brien, ou Glory como é chamada, estava mesmo terminando com ele como ele temia. Já o contador estava acusando Matt de estar mentindo para ele e escondendo coisas dele. Sid, o contador, também estava terminando a relação profissional com Matt, e em poucas horas a vida de Murdoch virou de ponta cabeça. Matt também recebe uma intimação demandando que ele fosse depor para um júri sobre algo, dessa vez não como testemunha, mas como réu. Ele vai tentar entender o que aconteceu e descobre que um policial chamado Nicholas Manolis, que tinha 20 anos de trabalho exemplar, fez uma declaração juramentada dizendo que tinha visto Matt Murdock
pagar uma testemunha para dar falso testemunho em um caso. Matt já conhecia o policial e não conseguia acreditar que ele tinha inventado essa história. A noite chega e vemos Glory, agora a ex de Matt, desolada em seu apartamento com tudo destruído. Fogg Nelson, melhor amigo de Matt e ex-sócio, chega no apartamento dela e vê que algo tinha acontecido. Ela diz pra ele que homens invadiram o apartamento dela, roubaram muitas coisas e quebraram outras. Fogg se oferece para fazer um copo de café e ajudar Glory a se acalmar, mas ela não queria continuar naquele lugar. No Clarim Diário, jornal do famoso J. Jonah Jameson, o repórter Ben Urich recebe informações para investigar. Ele descobre que Matt Murdock estava sendo indiciado por muitas atividades criminosas, mas ele conhecia Matt e duvidava que isso fosse verdade. Ele tenta ligar para Murdock, mas uma voz estranha responde que não tem nenhuma resposta para a imprensa. Ben insiste tentando falar com Matt e relembra ele que os dois eram amigos e que Matt podia confiar nele, mas ele ouve uma risada e a pessoa do outro lado da linha desliga o telefone. De volta ao apartamento de Murdock, ele tenta entender o que estava acontecendo. Matt vê em seus documentos que ele tinha escrito mesmo os cheques para o banco, que estava cobrando 2 meses não recebidos da hipoteca, mas ele também percebe que os cheques nunca foram debitados. Talvez eles tenham se perdido no correio ou algo assim, mas os bens de Murdock estão congelados, então ele não poderia fazer nada a respeito. Anoitece e ele resolve vestir o traje do Demolidor. Ser o Demolidor era a única parte da vida dele que ele gostava naquele momento. O Demolidor sai pulando de prédio em prédio pela cidade de Nova York. Enquanto isso, no apartamento do Fogg, o ex-sócio de Matt estava consolando a ex-namorada dele, Glory. Os dois se sentam em frente à lareira para combater o frio violento e Fogg oferece mais um café para a moça. Ela diz que não precisa e tenta se aconchegar no advogado, mas ele fica constrangido e fala que é hora de dormir. Ele diz que vai dormir no sofá e oferece a cama para ela. Ao mesmo tempo, o Demolidor invade o apartamento de Nick Manolis. Nick estava bêbado. O Demolidor pergunta por que o policial tinha começado a mentir agora, depois de 20 anos de carreira exemplar. Manolis fala pro Demolidor sair do apartamento dele, mas o homem sem medo responde que só sairia quando descobrisse por que o policial queria arruinar a vida de Matt Murdock. Nick então quebra uma garrafa e parte para cima do Demolidor, que o derruba com um golpe só. O Demolidor pensa que para extrair o que precisava de informações teria que torturar o policial. Então Nick fala mais uma vez para o herói sair do apartamento dele e o Demolidor atende ao pedido. Manolis então liga para alguém e fala que o Demolidor tinha aparecido no apartamento dele. Ele diz que tinha feito de tudo o que tinham pedido para ele e que o filho dele precisava de um tratamento urgente. O Demolidor estava no telhado do prédio ouvindo a conversa. Ele entende que tem alguém querendo arruinar a vida de Matt Murdock a todo custo, mas não consegue ouvir a voz de quem está do outro lado da linha porque tinha uma música muito alta tocando. Mas ele sabe que Manolis estava disposto a falar tudo o que pedissem para ele falar, tentando salvar o próprio filho. Matt volta para casa e descobre que estava sem energia elétrica e também tinham cortado seu telefone. Ele não poderia comer, então resolve dormir. No dia seguinte, Fogg acorda no sofá com o cheiro do café da manhã que Glory estava fazendo. O telefone toca e ela atende. Era Matt. Ela diz que ele não tinha errado o número e passa o telefone para Fogg. Matt explica tudo o que aconteceu com ele e conta que ele teria que depor. Aí nós vemos o rei do crime arquitetando planos para destruir Matt Murdock. Ele revela que está sempre um passo à frente, que tinha estudado toda a vida de Murdock. Ele repara que o Demolidor estava ficando cada vez mais irritado e agressivo nos últimos dias. Wilson Fisk sabia que ele iria para um bar específico naquela noite para extrair informações de criminosos sem nenhum senso de cuidado ou estratégia. O Demolidor é visto espancando diversos criminosos e perguntando quem iria falar sobre o que estava acontecendo com Matt Murdock. O rei do crime explica que ninguém sabia do que estava acontecendo porque ele usou mais de uma dúzia de pessoas para executar os planos e ninguém sabia nada além de fragmentos do que precisava ser feito. Ele era o único que tinha as informações. Ele também disse que tinha acabado de dar ordem para James Wesley matar todos que poderiam saber do que estava acontecendo, como Karen Page. Fisk entende que tudo aquilo provava que realmente Matt Murdock era o Demolidor. Mais ainda, ele estava ficando louco por conta dos acontecimentos e da falta de informações que ele tinha. Fisk também diz que a audiência foi importante porque ele percebeu que Fogg Nelson era extremamente atento aos detalhes e tinha um incrível talento para uso de precedentes nos argumentos, o que fez com que o rei do crime achasse que seria interessante contratar o Fogg. A sentença do julgamento diz que Matt não seria preso, mas perderia sua licença para trabalhar com direito.
Matt também estava prestes a perder seu apartamento e todo o seu dinheiro. O rei do crime disse que não estava satisfeito com isso, mas que tinha que ser inteligente e não matar Murdoch. Ele tinha que se conter e assistir enquanto Murdoch sofria com a miséria que se tornaria sua vida. James Wesley tenta matar Karen Page, para evitar que qualquer informação fosse divulgada sobre o que Fisk estava fazendo. Karen foge e se desespera, se sentindo extremamente culpada. Ela fica lembrando que tinha vendido a identidade do homem que sempre ajudou ela em tudo, Matt Murdock. Murdoch volta para casa. Ele tem 30 dias para entregar o apartamento dele ou quitar as dívidas com um dinheiro que está congelado e ele não poderia usar. Tudo que ele tem são $10 na carteira. Ele começa a imaginar que isso podia ser uma conspiração. Será que era mais de uma pessoa tramando contra ele? Ele começa a imaginar até que Glory e Fogg pudessem estar envolvidos. Mas repensa, porque Fogg tinha ajudado ele no tribunal. Ele decide que precisa descansar, dormir na própria cama e faria algo a respeito no dia seguinte. Quando Matt está prestes a chegar em casa, uma explosão. A casa dele explode e ele fica definitivamente sem nada. Por isso, ele acaba descobrindo o que aconteceu. Matt nunca teria feito essa conexão se não fosse o que aconteceu com o apartamento dele. Mas nada diz gangster mais do que uma explosão. Agora ele sabia, o rei do crime tinha descoberto sua identidade secreta e estava tentando derrubá-lo. Assim terminamos o primeiro capítulo da história. No começo do segundo capítulo, vemos Fogg e Glory tentando seguir com o seu dia a dia. Eles fazem de tudo para não ficar pensando na situação de Matt, que era muito importante para eles. O telefone toca e Glory atende. Era o próprio Matt. Ela fica assustada, chora e diz que o que ele estava dizendo não fazia sentido nenhum. Vemos Murdoch dormindo em um quarto minúsculo de um hotel bem meia-boca. Ele não tinha nada de dinheiro nem bens, tudo congelado pela Receita. Matt diz que preferia se hospedar na casa de algum amigo do que naquele quarto horrível, mas ele achava que não tinha mais nenhum amigo no mundo. Para ele, até Fogg e Glory estavam envolvidos na conspiração que destruiu a vida dele. Murdoch fica relutando, pensando que eles não tinham nada a ver com isso e que Wilson Fisk era o único inimigo dele. Ele decide que vai matar o rei do crime. Depois volta atrás e se convence que o Demolidor jamais mataria alguém, não importa quem fosse. Então ele decide que iria, naquele exato momento, espancar o rei do crime até ele desfazer tudo o que tinha feito. Mas Matt está exausto e acaba dormindo. Vemos o rei do crime apreciando a vista da neve caindo por sobre os prédios de Nova York, com o Empire State e as Torres Gêmeas de fundo. Afinal, é um quadrinho de 1986 e as Torres Gêmeas ainda existiam. Ele comemora muito a vitória sobre Matt Murdock e sente que poderia, enfim, continuar seu reinado em paz e sem interferências. O Demolidor acorda por causa de barulhos vindos da rua, o rádio alto de alguém na vizinhança, um alarme de carro. Ele decide se levantar e comer alguma coisa. Ele tinha $2 e seria o suficiente para comprar pelo menos um café da manhã. Depois disso, ele faria Wilson Fisk de saco de pancadas. Matt sonha que tinha espancado o rei do crime, que ele desfazia tudo o que tinha feito e se entregava para a polícia. De repente, ele acorda e lembra que estava quase saindo do quarto do hotel, mas pelo visto tinha apagado de novo. Ele diz que não ligaria de novo para a Glory, mas acaba ligando mesmo assim. Do outro lado da ligação, vemos ela atender, chorar e pedir para Matt não falar as coisas que ele estava falando. Fogg tenta intervir e falar com Matt, mas Murdoch desliga na cara dele. Glory é consolada por Fogg quando o telefone toca de novo. Matt apenas diz que estava de olho no Fogg e desliga. De repente, Matt fica assustado e começa a ouvir passos vindo na direção da porta dele. Ele fica com medo, imaginando que pudesse ser o próprio rei do crime. Ele conseguia perceber pela respiração e pelas passadas que era uma pessoa acima do peso. Na verdade, era o atendente do hotel, avisando que já tinha passado da hora do check-out. Matt desmaia o atendente e solta ele no chão. Ele pensa, não tem por que interrogar esse cara, eu sei quem mandou ele, e estou indo atrás de você, rei do crime. Como podemos ver, Murdoch já estava completamente paranoico. Vemos Wilson Fisk treinando enquanto um de seus capangas descreve tudo o que tinha visto no hotel onde Matt estava hospedado. Ele foi encarregado de seguir Murdoch. Depois ele continua dizendo que testemunhou um assalto nos metrôs de Nova York e que Matt demonstrou habilidades de combate extremamente elevadas, espancando todos os assaltantes. O capanga de Fisk descreve a cena dizendo que era como se Murdoch estivesse possuído. Ao fim da treta com os assaltantes,
o Mac foi abordado por um policial que tinha o objetivo de prendê-lo. Ele acaba entrando em conflito com o próprio policial também. Ele desmaia o policial. Fisk fala para o capanga que invejava ele porque ele tinha testemunhado a morte de um homem nobre e conclui dizendo que tinha certeza que a próxima parada do Demolidor seria ali. O Matt iria atrás dele. Karen Page continua fugindo dos homens que a perseguem. Ela tenta ligar para Matt, mas o número estava desconectado. Ela se desespera. Enquanto isso, Ben Urich discute com J. Jonah Jameson dizendo que conhecia Matt muito bem e que ele era inocente. Urich diz que tudo aquilo era manipulação do Rei do Crime. Jameson não entende o que um advogado cego teria a ver com o Rei do Crime e diz que não é do feitio do bem tomar posições em notícias como essa. Murdock chega no prédio do Rei do Crime e a secretária diz que Wilson Fisk estava o aguardando. Ao mesmo tempo, Fogg e Glory ficam olhando para o telefone. Eles estavam desolados com as últimas ligações de Matt, mas de alguma forma achavam que a situação naquela hora, sem receber nenhuma ligação, era ainda pior. Matt segue por um corredor para encontrar Fisk. Demolidor e Rei do Crime ficam frente a frente. Enquanto isso, Karen Page segue fugindo e pensando que Matt é o único que poderia salvar a vida dela. Ela tinha que dar um jeito de ir para Nova York a qualquer custo. Murdock ataca Fisk com um cacetete que tinha tomado do policial. Ele acerta o rosto do Rei do Crime e faz o nariz dele sangrar. Depois, Fisk consegue se defender de um dos golpes de Matt. O Rei do Crime revida e começa a espancar Murdock. No chão, estatelado, Matt fica pensando que não poderia desistir nunca. Fisk então finaliza a batalha com um golpe brutal. Ele coloca Murdock inconsciente em um táxi e joga o táxi de um pier para o fundo do East River. Ele tinha jogado muito whisky em Murdock e deixado uma garrafa aberta no colo dele para evitar que tivesse alguma suspeita de que aquilo não fosse um acidente. Fisk também tinha matado o dono do táxi usando o mesmo cacetete que Matt tinha usado na batalha entre os dois. O Rei do Crime é visto feliz com o resultado, imaginando que tinha matado o único homem genuinamente bom que conheceu na vida. Quando o táxi é encontrado, ele descobre que tinha bastante sangue no local, sinais de batalha por sobrevivência, mas também descobre que o vidro estava quebrado, o cinto cortado por um pedaço do vidro do carro e não tinha nenhum corpo no local. Wilson Fisk fica furioso e na última página do capítulo 2 vemos Matt Murdock encharcado e muito machucado se juntando a alguns moradores de rua em um beco escuro da cidade de Nova York. O capítulo 3 começa com Matt Murdock dizendo que não acreditava naquele papo que sua vida passa diante dos seus olhos quando você está prestes a morrer. No entanto, ele começa a ter recordações de momentos marcantes de sua vida. Ele relembra o dia em que perdeu a visão, salvando um senhor de ser atropelado por um caminhão que carregava substâncias radioativas. Ele lembra os primeiros momentos da vida depois de ficar cego, o sofrimento no hospital, os outros sentidos extremamente aguçados. Ele estava deitado no beco que aparece no fim do capítulo anterior e se lembrando de tudo o que tinha acontecido no fatídico dia. O pai chegando, dizendo que ia ficar tudo bem, que ele era um herói. Uma mulher chegava para visitar Matt no hospital. Ela tenta convencer ele de que aquele acidente poderia ser uma bênção e que ele teria que fazer seu melhor para usar isso a seu favor. Ele não reconhece a mulher misteriosa, que beija a testa dele, mas percebe que ela carregava uma cruz. Voltamos ao presente, com Matt encolhido no meio do lixo do beco. Ele relembra tudo o que aconteceu e por que ele estava ali. O Rei do Crime tinha tentado matar ele. Para Matt, inclusive, é como se o vilão tivesse conseguido. Ele sente como se tivesse sido morto pelo Rei do Crime. Murdock não tinha mais nada nem ninguém. Enquanto isso, o Natal ia se aproximando em Nova York e vemos Fogg e Glory fazendo compras para as festividades. Um homem tenta roubar a bolsa de Glory. Ela reluta e Fogg percebe que um dos presentes que tinha comprado era uma bola de boliche. Quando o ladrão tira um canivete para atacar Glory, Fogg arremessa a bola de boliche com tudo na cara do bandido. Ao mesmo tempo, o Demolidor fala para si mesmo que não está morto e resolve andar. Ele quer ficar se movendo exatamente para se sentir vivo. Vemos também em outro lugar Ben Urich chegando num quarto do hospital onde Manolis estava visitando seu filho. Ben começa a interrogar o policial, tentando descobrir por que ele teria mentido sobre Murdock, mas o policial fala para ele sair dali. Ben dá a entender que sabe de tudo, que o tratamento do filho de Manolis era caro demais e que ele precisava de dinheiro. Diz também que ele não era o primeiro policial a ser corrompido pelo Rei do Crime
e que ninguém tinha visto Matt Murdock há dias. Murdock podia estar morto por causa de tudo o que aconteceu. Manolis não nega nada do que foi dito e diz que o filho estava em uma situação difícil e podia morrer naquela mesma noite. No México, Karen Page está em uma situação complicadíssima. Ela foge de assassinos que querem matar ela, sem dinheiro e sentindo efeitos da abstinência de drogas. Ela precisa voltar para Nova York de qualquer jeito. Ela tenta roubar um homem cego que pedia esmolas, mas ele percebe e começa a gritar. Ela desmaia o homem e corre, torcendo para que os assassinos não tivessem encontrado ela pelo barulho. O Demolidor seguia cambaleando pelas ruas totalmente desnorteado. Ele atravessa uma rua movimentada praticamente sem perceber onde estava e acaba sendo atropelado por um carro, que foge sem prestar socorro. Mesmo muito machucado, Matt vê Turk Barrett, um bandido de rua recorrente das histórias do Demolidor e das séries da Netflix também, junto com outro criminoso comum, roubando um homem vestido de Papai Noel. Matt tenta intervir, mas estava fraco demais. Ele fala para os dois bandidos devolverem a roupa de Papai Noel para o homem, mas acaba tomando uma facada de Turk. Murdock desaba e os bandidos fogem. E enquanto isso, descobrimos que o filho de Nick Manolis acabou falecendo naquela noite. Com a morte do filho, Manolis resolve contar a verdade para Ben Urich. O repórter fica satisfeito e diz que tem sua história. Vemos Matt agonizando após apanhar do rei do crime, ser jogado para se afogar em um rio, ser atropelado e esfaqueado. Karen Page segue fugindo e ouve uma voz dizendo que era fã dela. Ela conversa com o homem e pede para que o homem levasse ela até Nova York. O homem misterioso concorda de uma maneira bem esquisita, repetindo que era fã dela e que estava indo para o norte de toda forma, mas queria companhia na viagem. Esse homem chamava Paulo. Os assassinos chegam no local e dizem que vão levar a moça com eles, mas Paulo atira neles e leva Karen para longe à força. Murdock segue cambaleando em direção a Hell's Kitchen. Enquanto isso, o clima entre Fogg e Glory começa a esquentar e o ex-sócio de Murdock dá um colar de presente de Natal para ela. Os dois se beijam e Matt chega em casa e encontra o local destruído. Urich e Manolis conversavam e o policial contava tudo o que tinha acontecido, até que uma enfermeira chega e dá um soco em Nick. Ela fala para Ben Urich que o empregador dela estava descontente com o trabalho que o repórter estava fazendo. Ela ameaça e diz ao jornalista que cada vez que ele falar o nome de Matt Murdock, ele vai perder um dedo. Depois vemos Matt na famosa Fogwell's Gym, a academia de boxe onde o pai treinava. Ele começa a espancar o saco de pancadas e pede desculpas ao pai. Matt tinha prometido para o pai que não se envolveria com lutas e que estudaria para se tornar um advogado. Mas ele quebrou a promessa de não lutar e diz que agora a única coisa que sobrou de Matt Murdock era o lutador. Ele desmaia e vemos a freira que apareceu quando ele perdeu a visão aparecendo novamente. Karen Page e o homem que salvou a vida são vistos e Paulo começa a abusar da ex-namorada do Demolidor. A freira pega Murdock em seus braços e resolve cuidar do homem ferido. O terceiro capítulo se encerra com o rei do crime treinando exaustivamente e furioso com tudo o que aconteceu. Nas últimas 6 horas, a única coisa que passava pela sua cabeça repetidamente era que não encontraram o corpo de Matt Murdock. Wilson Fisk tinha mostrado para o Demolidor que um homem sem esperança é um homem sem medo. No começo do capítulo 4, vemos o Demolidor lutando para não morrer. O coração dele não estava batendo, mas ele ia se lembrando de tudo o que tinha acontecido. Da luta contra o rei do crime, a facada de Turk. De repente, o coração dele volta. Ele estava vivo. Vemos Matt Murdock sendo tratado pelas freiras. Elas comemoram muito que ele conseguiu sobreviver a tudo o que tinha acontecido. Era extremamente improvável, mas ele conseguiu superar as dificuldades e se manter vivo. Enquanto isso, vemos que Karen Page já tinha ultrapassado a fronteira entre México e Estados Unidos. Ela só pensava em Matt. Tinha que chegar nele antes que os assassinos chegassem nela. Em Nova York, Wilson Fisk também só pensava em um nome, Murdock. Ele estava vivo em algum lugar e Fisk estava furioso por causa disso. Fogg tinha acabado de assinar contrato com alguma empresa e estava assustado com o valor do salário. Era muito dinheiro. Ele e Glory conversam e descobrimos que Matt Murdock estava desaparecido por 11 dias àquela altura. Enquanto isso, vemos que Manolis tinha ficado em estado gravíssimo e Ben Urich decide que não vai mais tentar descobrir a verdade. A enfermeira contratada pelo rei do crime conseguiu realmente assustar o jornalista. Fisk chama James Wesley, seu braço direito,
e pede para ele encontrar o super soldado chamado Bazooka. Wesley fica assustado e diz que o Bazooka nunca foi usado em um trabalho doméstico. O rei do crime diz que o assunto não estava aberto para discussão e manda Wesley ir atrás do super soldado imediatamente. Murdoch acorda e percebe pelo barulho de um sino que está no porão de uma igreja. Ele tenta se levantar, mas não tem forças nas pernas e acaba caindo no chão. Uma das freiras, chamada Maggie, encontra ele no chão e coloca ele de novo na cama. Ela diz pra ele que ele não vai a lugar nenhum, que ele tem que ficar ali mesmo descansando e recuperando as forças. Karen Page tinha chegado em Nova York e estava com o homem que a levou até lá. Ela tentava escapar do sujeito que estava dormindo. Ela liga para Fogg e tenta combinar de encontrar o ex-chefe, mas tinha que ser urgente. Fogg diz que estava muito ocupado, mas que daria um jeito e iria até ela, onde quer que ela estivesse. Ao mesmo tempo, vemos Ben Urich tomando um esporro de J. Jonah Jameson. Jameson fala para Urich que ele não pode ter medo de uma história, que ele tem que ir até o fim. O chefe do Clarim Diário continua dizendo que o jornal tem 5 milhões de leitores, que tem o poder até de derrubar presidentes e que já passou da hora de irem atrás do rei do crime. Quando o Urich sai da sala, o faxineiro do Clarim Diário relembra ele que ele tinha feito a escolha certa, mas que Ben ainda tinha mais 5 dedos. Matt começa a ficar com uma febre intensa e ele reconhece a cruz feita de ouro da freira que cuidava dele. Era a mesma da pessoa que apareceu no dia que ele perdeu a visão. Enquanto isso, Karen Page é ameaçada pelo homem que deu carona pra ela. Ela diz que só ia encontrar um amigo e ele diz que era bom que ela voltasse, senão ele iria encontrar e matar ela. Ben Urich recebe uma ligação de Nick Manolis. O policial estava pronto para contar absolutamente tudo o que tinha acontecido e tudo o que fez para ajudar o rei do crime a incriminar Matt Murdock. Ben finge que nunca ouviu esse nome e fala que aquilo deveria ser um engano. A enfermeira contratada por Fisk entra no quarto do policial. Ela pega o telefone e fala para Ben que o chefe dela gostaria que ele ouvisse o que estava acontecendo e então mata Manolis com o jornalista ouvindo tudo. Murdoch segue com febre alta e fica se perguntando quem seria a tal de Maggie, uma pessoa que estava presente no dia em que ele perdeu a visão e agora de novo. Fogg e Karen se encontram e Fisk é visto em um evento. Eles tinham encontrado o Bazooka e isso tinha levado dias. Agora o rei do crime sabia que levariam mais alguns dias para converter o super soldado para o lado dele e acabar com o senso de patriotismo do Bazooka. Fogg e Karen conversam. Primeiro, Karen conta toda a sua história e como ela fez muitas escolhas erradas e acabou com a própria vida. Ela diz que precisa encontrar Matt de toda forma, mas não pode explicar o porquê. Matt era o único que podia salvar a vida dela naquele momento. Fogg, então, explica que Matt tinha desaparecido há dias e que a firma deles tinha acabado. Ele também conta que Matt tinha sido processado por condutas criminosas para desespero da Karen. Karen chora e diz que é tudo culpa dela, mas não explica o que houve para Fogg. Fogg então fala para Karen que ele vai levá-la para casa. Ela fica desesperada e diz que tem que voltar para o homem que trouxe ela para Nova York, senão ele ia encontrá-los e matar os dois. Fogg não aceita e diz que vai levar ela embora e proteger ela desse homem. Afinal, eles eram família. A febre de Matt Murdock piorava a cada momento e ele estava mais uma vez prestes a morrer. A freira, Maggie, rezava e pedia para que ele conseguisse se recuperar porque muita gente dependia dele. Vemos a enfermeira ao telefone agradecendo Ben Urich por ter ouvido a morte de Manolis. Urich, naquele momento, estava sentado em um banco refletindo. Ben Urich finalmente fala o nome de Matt Murdock em voz alta e resolve retomar a notícia de onde tinha parado. Ao mesmo tempo, vemos Felix Manning, outro capanga do Rei do Crime, que também apareceu na série da Netflix, ordenando Melvin Potter, o gladiador, a fazer uma réplica perfeita da roupa do Demolidor. Caso ele não o fizesse, os homens que estavam ali iriam matá-lo e explodir a loja de fantasias dele. Vemos Matt recuperado da febre. Ele desconfia de Maggie, então resolve perguntar para a freira se ela era a mãe dele. A freira responde que é claro que não, mas Murdock ouve os batimentos cardíacos dela e repara que quando ela foi responder, o coração dela pulou uma batida. Ela estava mentindo. Esse é o fim do penúltimo capítulo da saga e vamos ao último capítulo de A Queda de Murdock. O começo do capítulo 5 mostra Matt Murdock treinando na academia onde seu pai treinava boxe. Enquanto isso, os chefes do crime organizado se reuniam. Fisk diz que o crime estava em alta e, como consequência, os lucros dele também.
Um dos membros do conselho diz que eles jamais iriam questionar a liderança dele, mas o conselho estava em dúvida sobre o tanto de dinheiro e pessoas que foram alocados para atrasar a vida de Matt Murdock. Ele continua falando sobre a natureza pessoal da vingança de Fisk contra Murdock e pede para o rei do crime explicar. Fisk então entrega um cheque para ele e diz que é o valor da parte dele no negócio, dizendo para ele aceitar e se retirar ou a família dele inteira morreria. Quando os membros do conselho saem de lá, Fisk fala para o seu capanga quebrar as duas pernas do homem que estava questionando a vingança dele contra Murdock. Ao mesmo tempo, vemos Ben Urich prestando depoimento para a polícia sobre a morte de Nick Manolis. Ele conta que Manolis estava prestes a revelar que ajudou o rei do crime a incriminar Matt Murdock quando o chefão do crime organizado encomendou a morte dele. Ben Urich sabia qual era a identidade secreta do Demolidor e toda a história de como ele ganhou os poderes, mas essa parte da história ele não podia contar para a polícia porque ninguém acreditaria. Os policiais alocam um homem para proteger Urich, temendo que ele sofresse uma tentativa de assassinato depois da confissão. Ben não se sente seguro, ele estaria muito mais seguro se fosse Matt Murdock protegendo ele. Tudo que ele queria saber era se Murdock ainda estava vivo. Enquanto isso, a enfermeira que matou Manolis é transferida para o Arizona temporariamente para evitar investigações, mas ela fica furiosa e não aceita. Urich e o policial estavam jantando quando o repórter disse que precisava ligar para a esposa dele. Ele pede para ela preparar uma cama para o policial, que estaria ali para protegê-los. Matt ouve tudo lá de fora. A enfermeira, furiosa, aparece na porta da casa de Urich falando para a esposa que o marido não estava nada bem. Algum tempo depois, Urich e o policial chegam no apartamento e são recebidos pela enfermeira. Ela parte com tudo para cima dos dois e começa a espancá-los violentamente. O policial tenta segurar a bronca enquanto Ben vai atrás da esposa e encontra ela sendo enforcada no banheiro. O nó estava muito apertado e Ben não conseguia desfazer. Nessa hora, a enfermeira estava prestes a finalizar o policial, mas leva um soco. Matt Murdock aparece na cena de batalha e começa a espancar a assassina, enquanto Ben Urich consegue cortar a corda que prendia o pescoço da esposa. Ele fica desesperado por ter sido atacado dentro de seu próprio apartamento. Quando Urich chega na sala, ele vê o policial desmaiado e a enfermeira algemada e nocauteada. Então ele percebe, Matt estava vivo. Ele recebe uma ligação de Melvin Potter, o gladiador, dizendo que tinha lido o artigo dele e precisava falar com Urich naquela noite, que era uma questão de vida ou morte, mas Ben responde que só poderia conversar no dia seguinte. O rei do crime tenta recrutar um psicopata muito perigoso para se passar por Demolidor. Matt Murdock vai atrás de Melvin Potter. Ele começa a ouvir a conversa de Melvin, que conta que Wilson Fisk exigiu que ele fizesse uma roupa idêntica à do Demolidor. Se não fizesse, Fisk mataria ele e destruiria sua loja. Melvin não sabia o que fazer naquela situação. Murdock entra na loja de Melvin e fala para ele fazer a roupa. Ele diz que ninguém vai se machucar. Melvin reconhece ele pela voz, era o próprio Demolidor. Ele fica feliz e esperançoso, imaginando que o Demolidor pudesse salvá-lo mais uma vez. Enquanto isso, Karen Page passava mal e Fogg cuidava da ex-secretária. Page olha pela janela e vê que Paulo, o homem que tinha ameaçado ela, estava esperando por eles na frente do prédio. Fogg decide chamar a polícia. Enquanto isso, vemos que Melvin tinha feito a fantasia de Demolidor e os bandidos estavam impressionados com a qualidade do trabalho. O capanga de Fisk tinha libertado aquele psicopata perigoso e tinha dado a fantasia de Demolidor para ele. Um dos bandidos passava todas as instruções do que ele deveria fazer para o psicopata. Vemos que Murdock estava no teto do carro ouvindo todas as instruções atentamente. O objetivo era matar Fogg e quem mais estivesse no apartamento dele. Matt então desce do carro. Enquanto isso, os policiais chamados por Fogg abordam Paulo, mas ele revida, iniciando um tiroteio. Paulo mata os dois policiais no momento em que os capangas de Fisk chegam ao prédio de Fogg. Os bandidos então ligam para o rei do crime e contam que um louco com uma shotgun tinha matado 2 policiais. Fisk então diz para os bandidos ficarem onde estão e se Fogg ou Karen tentassem escapar do prédio, a ordem era para matá-los rapidamente antes que chegassem mais policiais. O capanga
capanga de Fisk explica pro psicopata o plano, que ele tinha que ser visto e que o Demolidor tinha que ser culpado pela morte dos dois. Mas ele tinha que conseguir escapar, ou o plano iria por água abaixo. O psicopata espanca o capanga de Fisk com os bastões que ele usaria para completar a fantasia e depois começa a subir pelas escadas de incêndio do prédio. Karen então quebra um vidro na cabeça de Fogg, fazendo ele desmaiar. Ela imagina que se ela conversar com Paulo, talvez ele deixe Fogg em paz, pelo menos. O psicopata vestido de Demolidor tenta invadir o prédio de Fogg, mas é surpreendido por Matt Murdock. Enquanto isso, Karen Page tenta escapar. Fisk acha um desperdício ter que matar Fogg, já que era ele quem tinha contratado o advogado com salários astronômicos, mas era o único jeito de Murdock reaparecer. Karen chega na rua e Paulo pega ela pelo braço. Na sequência, capangas de Fisk atiram nos dois e as ordens eram para matar ambos. Murdock continua lutando contra o psicopata vestido de Demolidor na laje do prédio. A luta parecia equilibrada, mas Matt levava um pouco de vantagem. Ele derruba o impostor e percebe que Karen estava em perigo. Paulo troca tiros com os capangas de Fisk e acaba sendo atingido no peito. Com Paulo estirado no chão, Karen deduz que não teria como sair daquela situação. Ela pensa que já estava morta de qualquer jeito e pega a heroína no casaco do homem para saciar o vício uma última vez. Assim, ela nem sentiria a bala. No entanto, no último instante, Murdock lança estacas de gelo do topo do prédio dos homens que apontavam armas para ela. Ela derruba a agulha sem usar a droga. Matt reencontra Karen e os dois se abraçam. A mulher chora de alívio, tendo enfim encontrado o único homem que poderia salvar a vida dela naquela situação. E aí, no fim do capítulo 5, vemos Ben Urich descrevendo o que aconteceu. 4 homens foram encontrados mortos no local da batalha, sendo 2 policiais e 2 capangas de Fisk. O psicopata impostor estava pelado e inconsciente no topo do prédio. Paulo sobreviveu, mas foi preso, assim como um outro capanga de Fisk. Ele completa dizendo que a esposa dele tinha se recuperado dos ferimentos no pescoço e do trauma que tinha passado. E ele, Ben Urich, iria tentar descobrir onde estava Matt Murdock. Assim se encerra essa saga maravilhosa que, como eu disse, foi parcialmente adaptada na 3ª temporada da série da Netflix. Essa história de alguém usar o traje do Demolidor, né, na série da Netflix foi o mercenário Bullseye, mas isso acontece também na série, assim como o resgate da Maggie, a freira, mãe dele, cuidando dele no porão ali da igreja. Então foi uma série que teve vários paralelos aí com essa saga dos quadrinhos maravilhosa. Também o Fisk descobrindo a identidade secreta do Matt Murdock. É por isso que a série é tão querida, é tão boa, porque é muito fiel aos quadrinhos, apesar de mudar muita coisa, mas é muito fiel e esse quadrinho é maravilhoso. Não, gostei demais dessa saga muito legal. Como a gente falou no começo do Explica Quadrinhos, era uma saga mais sombria, feito pelo nosso queridíssimo Frank Miller, que também é o roteirista do Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge, uma das minhas histórias preferidas também, que foi muito bem adaptada nos cinemas também. E vamos ver se vai ser adaptada novamente, já foi na série da Netflix, né? Mas vamos ver se eles fazem algum paralelo, vamos ver se vai continuar no universo cinematográfico da Marvel. A queda de Murdock, tudo que tem Demolidor tem que ter pelo menos alguma referência a esse quadrinho, que é realmente um dos melhores, se não o melhor do Demolidor de todos os tempos. E agora, para vocês já se prepararem, em fevereiro, nosso próximo capítulo aí do Explica Quadrinhos, em homenagem ao Carnaval, que a gente ainda não sabe se vai ter mesmo ou não, né? Mas em homenagem ao Carnaval, nosso quadrinho vai ser muito especial no mês que vem, então anotem na agenda: o casamento entre o Pantera Negra e Tempestade, com direito à despedida de solteiro no Rio de Janeiro, hein? Esse quadrinho é legal demais aí, é o evento que parou a Primeira Guerra Civil, todos os heróis pararam de brigar por um breve instante ali para comparecer ao casamento do Pantera Negra e a Tempestade. Então anote na agenda, no dia 3 de fevereiro de 2022, às 11 horas da manhã, casamento de Pantera Negra e Tempestade. Explica Quadrinhos toda primeira quinta-feira do mês. É isso aí, anota aí para você ver no final das contas se o Pantera Negra e o Wolverine e companhia
aproveitaram essa estadia aqui no Brasil ou não. E se você assistiu ao vídeo até aqui, eu quero imaginar que você tenha gostado do conteúdo, então aproveito e deixo minha sugestão para você curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada, nenhum desses expliquadrinhos aí, que toda primeira quinta-feira do mês a gente solta uma das grandes sagas e arcos dos quadrinhos, às vezes umas edições comemorativas, como vai ser o caso de Pantera Negra, celebrando algumas datas também, como foi a última caçada de Kraven no mês do filme do Homem-Aranha, fazendo o maior quadrinho do Homem-Aranha de todos os tempos. Então não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum expliquadrinhos. É isso aí, dá aquele famigerado like aí, se inscreve no canal. E se você é novo aqui, dá uma olhada nos outros conteúdos que a gente tem para oferecer. A gente tem várias análises de séries e filmes, dá uma olhadinha aí. Inclusive a gente tem um quadro muito legal que a gente explica quem são personagens que são desconhecidos pelo público, mas que vão fazer muito parte do futuro da Marvel. Inclusive um desses nossos quadros aí do Quem É, um desses vídeos é justamente sobre o Rei do Crime, o vilão dessa história aí. A gente explica toda a história do personagem, origem, poderes e tudo mais. Nós vamos deixar o link aí para vocês clicarem aqui em cima da tela do vídeo e ficamos por aqui. Valeu, um grande beijo e até a próxima. Falou!